Muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma sessão de conferências sobre a doença de Chagas, e quero desde já agradecer a presença dos doutores Everton Silva e Ana Rita Ferrão, que são os nossos oradores do dia de hoje. Temos duas conferências deste ciclo de conferências associado à exposição Doença de Chagas, da pré-história à atualidade. E para não haver mais delongas, iniciaremos a sessão de hoje com o Dr. Everton Silva, licenciado em História pela Universidade Estadual Paulista, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, doutorado em Saúde Coletiva também pela Universidade de São Paulo, com um período de sanduíche pela Universidade Nova de Lisboa, e atualmente realiza um estágio de pós-doutoramento entre a Universidade de São Paulo e o Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa. Os seus temas de pesquisa são dentro da área da História da Medicina, com trabalhos e um livro publicado na área da Psiquiatria e também com estudos sobre a doença de Chagas, e é precisamente sobre a doença de Chagas, repercussões de uma descoberta científica brasileira em Portugal, 1909-1924, que é o tema da sua palestra que nos irá apresentar hoje, e eu quero renovar o pedido de agradecimentos pela sua colaboração. Por favor, pode partilhar os seus slides, e muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Só um minuto aqui. Está um pouco lento. Estão a ver? Ótimo. Bom. Sim, está ótimo, está ótimo. Bom, meu nome é Everton. Eu agradeço imenso essa oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde, do dia 24 de outubro, para fazer esta apresentação, que é uma parte do meu estudo de doutorado. E eu montei esta apresentação intitulada A Doença de Chagas em Portugal, uma história quase ignorada. E, para começar a minha fala, eu gostaria de lembrar de um historiador, Charles Rosenberg, que escreveu uma reflexão no começo dos anos 90, discutindo as doenças como fenômenos na interface do biológico com o social. Portanto, além dos desdobramentos físicos, psíquicos, sobre os corpos adoentados, as doenças também carregam uma construção social, que tem uma construção de saberes, melhor dizendo, que tem história e que determinam a nomeação daquela doença, o reconhecimento social daquela doença e, por extensão, as ações, as reações sociais em torno daquela doença. E nós vimos isso na pandemia de Covid-19, por exemplo. E para que essa reflexão nos interessa para a doença de Chagas, para a história da doença de Chagas? Bem, embora o tripanossoma, chamado de Trypanosoma cruzi, exista há milhares de anos, e evidências tenham provado que o tripanossoma já infectava corpos humanos há muito tempo, a doença, enquanto nomeação como doença de Chagas, começa apenas em 1909, 1910. Hoje, em 2024, a doença de Chagas é entendida como uma cardiopatia, com arritmias graves, com problemas no trato digestivo. Só que os primeiros desenhos clínicos, as primeiras explicações clínicas da doença de Chagas, em 1909 e 1910, não eram exatamente essas. Então, eu acho que a contribuição da história nesse evento incide nessa direção. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Então, eu pretendo falar um pouco sobre a história geral, digamos assim, da doença de Chagas e as suas repercussões aqui em Portugal. E eu gostaria de abranger um pouco o período do século XX, as repercussões em Portugal durante o século XX. Bom, então, vamos lá. A doença de Chagas é uma descoberta brasileira, feita por um cientista brasileiro, Carlos Chagas, no interior do Brasil, na região de La Sanse, Minas Gerais, entre 1907 e 1909,
A primeira publicação anunciando a descoberta da doença ocorreu em 1909 e Carlos Chagas chamou o texto ele intitulou o seu texto, o seu artigo científico, de A Nova Trypanosomiase Humana. E por que a nova? Porque já tinha uma outra, uma anterior, que eu vou falar daqui a pouco. A doença de Chagas, ela representou, por um lado, um êxito da ciência brasileira e de um médico brasileiro que fez a descoberta. Então, por um lado, ela mostra as capacidades científicas do Brasil. Por outro, evidencia um país pobre, um país doente, principalmente nos seus sertões, nos seus interiores. Há 114 anos, Carlos Chagas, em outubro de 1910, após os primeiros anúncios da descoberta da doença, em 1909, em outubro de 1910, ele realizou uma conferência na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. Uma longa conferência, que foi publicada, em que ele explica como ele chegou a essa descoberta, explica a causa da doença, que é um tripanossoma batizado por ele de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, e o inseto vetor, né, que é o barbeiro, um inseto que é encontrado nas casas, especialmente nas casas de pau a pique, nos sertões do Brasil. Só que naquele momento a doença era apresentada como uma cardiopatia, com problemas para o coração, com efeito sobre o sistema nervoso, principalmente na questão da motilidade, especialmente das crianças, e como desdobramento sobre a glândula tireoide, né? As disfunções na tireoide. Essa aqui é uma foto tirada no início do século XX, e esses aqui eram os doentes de Chagas no início do século XX. Então, o selo da doença, o sinal clínico da doença, naquele primeiro momento, 1910, 1911, era o bócio, esse inchaço na região do pescoço. Então, os médicos no início do século XX identificavam os doentes de Chagas quando iam para os sertões, viam essas pessoas com o bócio, se moravam em casas de pau a pique, tinha barbeiro, pronto, tem doença de Chagas. Havia os testes laboratoriais, só que esses testes laboratoriais não conseguiam identificar a presença do parasito em todas as amostras que eram coletadas. Depois da descoberta da doença e do anúncio dela, os diferentes estados brasileiros, as diferentes regiões, começaram a procurar por casos de doença de Chagas. O estado que saiu à frente nesse processo foi o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, grande produtor de café e que atraía muitos imigrantes naquela época. Entre 1912 e 1916, os institutos Butantan, Pasteur e o Instituto Bacteriológico criaram uma cartografia no estado de São Paulo sobre a distribuição do inseto transmissor. Então, eles buscaram, nos municípios do interior de São Paulo, a existência do barbeiro e começaram a examinar se esses barbeiros estavam ou não infectados. Eles identificaram mais de 400 barbeiros nesse período de 4 anos, muitos deles infectados com Trypanosoma cruzi. O problema é que apenas 2 casos da doença foram identificados no estado de São Paulo. Quando eu digo identificado, é que foram feitos exames com amostras sanguíneas e, de fato, o Trypanosoma foi identificado naquelas amostras. Quer dizer, havia muitos barbeiros, mas poucos casos laboratorialmente confirmados. O mesmo acontecia no interior do Brasil. Por quê? Porque as pessoas associavam o bócio à doença de Chagas. E Carlos Chagas defendeu essa associação até o fim da vida. Com os estudos que foram sendo realizados ao longo da década de 10, década de 20, década de 30, essa associação entre a doença de Chagas e o bócio foi sendo desfeita. Essa diferença entre os casos que se supunham de doença de Chagas e os casos confirmados laboratorialmente era tão grande que na década de 20 a doença de Chagas entrou numa controvérsia científica muito forte,
Alguns médicos, inclusive, desqualificaram a doença, que começava a ser chamada por alguns médicos de tripanossomia americana. E esses médicos que começaram a desconsiderar a doença de Chagas diziam o seguinte: veja, nós temos muita gente com bócio, mas as confirmações são poucas. As confirmações laboratoriais são poucas que há o tripanossoma naquelas pessoas. Então, o que acontece? Alguns médicos começaram a chamar a doença de Chagas de mal de Lassance, em referência à região onde ela foi descoberta, em Minas Gerais. Ou seja, dizendo que a doença, na verdade, não tinha uma epidemiologia gigantesca, americana, mas sim estava restrita a pontos do território brasileiro. Carlos Chagas morreu em 1934, numa época em que a doença era desacreditada. Poucas pesquisas foram feitas, era difícil comprovar, havia um problema para confirmar a identificação, os efeitos do tripanossomas no bócio, que era o que Carlos Chagas defendia, havia dificuldade em identificar os doentes com as amostras sanguíneas e, de fato, quem tem e quem não tem o tripanossoma cruzi. Então, a doença ficou um tanto numa fase nebulosa ao longo da década de 20 e 30. Em 1935, a coisa começou a mudar, com pesquisas feitas na Argentina, lideradas por um médico chamado Cecílio Romagna, que identificou esse sinal, né, o sinal de Romagna, o inchaço no olho, como um sinal clínico que mostrava o início da infecção chagásica. A partir daquele sinal, o bócio começou a ser abandonado, o hipertireoidismo começou a ser abandonado. Então, o doente de Chagas deixou de ser esse e passou a ser, o sinal clínico passou a ser esse. Então, há uma mudança. E, durante os anos 40 e 50, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, criou um posto de pesquisa na cidade mineira de Bambuí. E o Departamento de Parasitologia da USP criou outro posto de pesquisa na cidade de Cajuru, no interior de São Paulo. E esses centros de pesquisa começaram a estudar doentes de Chagas em loco, nas áreas do interior do país, onde a doença incidia, começaram a identificar essas pessoas com esse inchaço nos olhos, começaram a fazer exames identificando o tripanossoma nas suas amostras sanguíneas e mais. O eletrocardiograma teve suas técnicas aperfeiçoadas nos anos 40 e 50, o que permitiu identificar nos traçados do eletrocardiograma as arritmias da doença. Então, a doença de Chagas começou a emergir nos anos 40, em meados dos anos 40, 50, como um problema de saúde pública definido, que tinha uma cara, que tinha um sinal clínico, e que era identificado pela tecnologia, pelas técnicas da época, como uma cardiopatia crônica. Inclusive, o nome que ela começa a receber é cardiopatia crônica chagásica. Portanto, uma doença, uma cardiopatia, mas entre as cardiopatias, uma cardiopatia específica. Tanto que foi só em 1950, ou seja, quase 50 anos depois da descoberta, que ocorreu a primeira campanha oficial de profilaxia contra essa doença. Começou na cidade mineira de Uberaba, em 1950, e abrangeu 123 municípios paulistas e mineiros. Portanto, existe todo um processo histórico que vai explicando a configuração dessa doença. Tá? Então, são saberes construídos em torno deste problema. E a doença passa a ser reconhecida e promovendo ações sociais, reações sociais em torno dela. Muito bem. Feita essa explicação geral, o que Portugal tem a ver com isso? Vamos lá. Como eu disse, a doença de Chagas foi anunciada ao mundo científico como a nova tripanossomíase humana, que já havia uma outra. Em Portugal, a medicina tropical foi institucionalizada em abril de 1902 com a Escola de Medicina Tropical de Lisboa. Atualmente é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa. A criação da escola em Portugal esteve relacionada com a criação de escolas de medicina tropical na Europa. E a medicina tropical, entre os europeus, ela era vista como uma ferramenta para a manutenção dos impérios coloniais impostos à África e à Ásia.
Era preciso que os médicos tivessem formação, soubessem lidar com as doenças que incidiam somente nos trópicos, como era o caso da doença do sono, ou então doenças que incidiam com maior virulência, com maior frequência nos trópicos, como era o caso da malária, como era o caso da febre amarela. E os médicos precisavam atuar ali para defender a saúde dos soldados, dos colonos, mas também dos africanos, dos nativos africanos, usados como mão de obra coercitiva nas atividades econômicas impostas pelos europeus, especialmente na África. Pois bem, a doença do sono era uma doença já conhecida pelos europeus, pelo menos desde o século XVII, XVIII, existem relatos dessa doença, associada ao tráfico de escravos na costa ocidental africana. E a doença do sono, como o próprio nome diz, ela tem uma caracterização que é uma sonolência invencível. A pessoa cometida pela doença começa a adormecer em atividades mais corriqueiras, durante uma conversa, durante a refeição, e fica cada vez mais difícil tirá-la dessa sonolência. A documentação do início do século XX se refere a esses doentes, como o caso dessa foto aqui que eu apresento, como mortos-vivos, cadáveres vivos, que nem mesmo o ataque de formigas, de ratos, sobre os seus corpos, os acordava. Essa doença, entre 1903 e 1904, através de trabalhos desenvolvidos pelos britânicos, eles identificaram que a origem dessa doença era provocada por um tripanossoma, chamado Trypanosoma gambiense. Portanto, a doença do sono começa a ser a primeira doença catalogada como uma tripanossomia humana. Essa doença era transmitida transmitida por uma mosca hematófaga, a mosca tsetse, e incide na África subsaariana, portanto, onde ficavam as colônias portuguesas, as principais. No início do século XX, a doença do sono era particularmente intensa no norte de Angola e na Ilha do Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe. Ao longo do século XX, foram identificados casos em Moçambique, mas também na Guiné. E os trabalhos da Escola de Medicina Tropical de Lisboa ficaram quase todos focados para o estudo da doença do sono e das formas de tratar essa doença. Os cientistas portugueses procuraram colocar Portugal no circuito internacional de conhecimento científico relacionado com a doença do sono e colocar Portugal junto, na mesma mesa com os demais países europeus, a Inglaterra, a França, a Alemanha, que também estavam interessados nesse tema. Pois é justamente a partir desse interesse com os tripanossomas que os portugueses começam a se interessar um pouco pela outra tripanossomíase que foi descoberta em terras brasileiras em 1909, a doença de Chagas. Como que se deram as primeiras repercussões aqui em Portugal? A primeira notícia que eu encontrei examinando os jornais portugueses foi essa aqui. Repara que existe o anúncio da descoberta de uma doença por um médico brasileiro e o título dado à notícia é a doença do sono. Não há menção nenhuma a Carlos Chagas, nem o nome doença de Chagas. A nova doença brasileira era vista como uma curiosidade, como uma espécie de uma irmã, uma prima da doença do sono que estava literalmente preocupando os portugueses com suas colônias africanas. A primeira notícia foi divulgada em maio de 1909, nesse jornal O Século. Meses depois, na Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, um importante fórum de discussões entre os médicos portugueses, Aires Coppoc, que era o professor de bacteriologia e parasitologia da Escola de Medicina Tropical, grande referência da medicina tropical portuguesa no início do século XX, um estudioso de projeção internacional com relação à doença do sono. É ele o primeiro a discutir um pouco sobre a doença de Chagas em Portugal. Para Coppoc, a doença de Chagas mostra o progresso da medicina tropical, o progresso da ciência. Essa descoberta brasileira evidencia esse progresso. E, segundo Coppoc, é uma consequência, um desdobramento dos trabalhos europeus sobre a doença do sono.
Naquele momento, no início da década de 1910, Carlos Chagas começava a ganhar projeção internacional por causa da sua descoberta. Em 1912, ele recebeu o prêmio Chaldin, que era um importante prêmio da protozoologia. E essa nomeação fez com que o nome de Carlos Chagas começasse a circular, não só nos círculos europeus, mas também nos círculos especializados portugueses. E alguns trabalhos de Carlos Chagas foram republicados na íntegra em jornais portugueses de medicina, como foi o caso do Movimento Médico e da Medicina Contemporânea, que republicaram estudos de Carlos Chagas. E começam nessa época, nesses primeiros anos, como é uma doença recém-descoberta, começam a vir as questões, né? Será que essa doença pode chegar aqui em Portugal? Existe risco? Né? O que acontece? Em Portugal não há barbeiros, não há, também chamados de triatomíneos. Então, o português não tem esse inseto. Tampouco nas colônias portuguesas, não há. Só que os doentes com o tripanossoma poderiam chegar em Portugal. E por quê? Naquele momento, o Brasil era o principal destino da imigração portuguesa. Cerca de 87% dos portugueses migravam para o Brasil. E Portugal era um país de grande imigração. Parte desses portugueses retornava para o país. E uma boa parte desses imigrantes portugueses iam para o Brasil, seja para o Rio de Janeiro, para as atividades econômicas que se desenvolviam lá, mas também iam para o interior do estado de São Paulo, área produtora de café. E uma área que já era conhecida como uma área de incidência de barbeiros. Eu encontrei uma tese inaugural de 1913 que diz o seguinte: estamos a ver que não virá longe o dia em que a clínica escolar se fará a demonstração de casos de tripanossomíase americana, dada a intensa mobilidade dos povos entre o norte de Portugal e o Brasil. Anos depois dessa publicação, e levando em conta a projeção internacional de Carlos Chagas esteve em Portugal. Ele chegou aqui em outubro de 1924, né, há 100 anos, a visita de Carlos Chagas a Portugal. Ele esteve na Europa, ele era o representante brasileiro do Comitê de Saúde da Liga das Nações, e ele aproveitou a estadia na Europa para fazer conferências em vários países europeus e terminou a visita dele em Portugal. E fez uma conferência que o jornal O Século noticiou, mas não só o jornal O Século, outros jornais portugueses, como o Diário de Notícias, também noticiou. Essa conferência foi feita no dia 1 de novembro, na Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, né? E na qual ele explicou o que era a doença, quais eram seus efeitos, etc, etc, etc. Só que um pouquinho antes, nos dias anteriores a essa conferência, ele foi procurado por jornalistas e deu entrevistas. No dia 28 de outubro de 1924, ele deu uma entrevista no Diário de Notícias. E ele disse o seguinte sobre a sua doença, ou sobre a doença que ele descobriu. Conhecem-se os seus terríveis efeitos na América. Mesmo na Europa, principalmente em Portugal, trazida por aqueles que regressam dos climas tropicais. Quando o Carlos Chagas fez essa entrevista, ele não conhecia casos identificados laboratorialmente em Portugal, mesmo porque isso não existia. Tá? Quando ele deu essa entrevista, ele quer responder, de alguma forma, à controvérsia científica que estava acontecendo no Brasil justamente em 1924, quando a abrangência epidemiológica da doença era questionada. Então, é um efeito de palavras aqui para tentar chamar a atenção para uma doença que pode sim chegar em Portugal. Mas o fato é que ela, várias vozes sinalizavam para a possibilidade dela chegar, mas não havia testes. Portugueses não fizeram testes, não foram atrás de casos efetivamente confirmados laboratorialmente. Isso não aconteceu. Eu fiz aqui um levantamento sobre as publicações relacionadas à doença de Chagas em Portugal. Tá? E eu dividi o meu gráfico nessas 4 fases aqui. E eu levantei vários periódicos
o Movimento Médico, Medicina Contemporânea, Coimbra Médica, a Revista Médica de Angola, o Médico, o Jornal das Ciências Médicas, os anais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, enfim, várias publicações. E o que eu reparei é que a maior parte dos artigos que tratavam sobre a doença de Chagas eram de autoria de médicos brasileiros. Carlos Chagas, Fernando Bustamante, Deolindo Couto, que eram médicos interessados nessa temática. Ao todo, em todo esse período, entre 1909 e 1990, eu identifiquei nessas revistas 11 artigos, mais ou menos, sobre a doença de Chagas, quer dizer, um valor baixo. Esses artigos se concentram no começo, logo depois do anúncio da sua descoberta, nos seus primeiros anos. Depois eles têm uma queda, justamente no período de controvérsias, em que a doença estava envolta ali a dúvidas. Depois eles sobem novamente, justamente na época em que a doença emerge como um problema de saúde pública identificado, e na época em que a doença comemora a descoberta, comemora 50 anos. E depois há um novo crescimento no final da década de 70 e 80, quando Portugal perde o Império Colonial e, nos anos 80, começa a ganhar forma a imigração brasileira. Bom, vamos falar um pouco rapidamente sobre esses períodos. O cinquentenário da descoberta da doença de Chagas. No contexto dos 50 anos da descoberta, eu encontrei alguns textos publicados por autores portugueses, como os professores Jorge da Silva Horta e Carlos Ramalhão. Só que esses textos contavam a história da doença, os seus desdobramentos clínicos, mas não identificavam casos efetivamente confirmados em Portugal. Mesmo não tendo casos da doença em Portugal, os portugueses participaram do primeiro Congresso Internacional de Doença de Chagas, que ocorreu no Rio de Janeiro. Enviaram, inclusive, a sexta maior delegação, com 4 representantes, uma delegação até mesmo maior que países sul-americanos, como o caso da Bolívia, que tinha, identificava casos em seu território. Só que os portugueses foram para lá, não para falar da doença de Chagas, mas para falar da doença do sono, a outra trypanosomiase. E quem fez a apresentação, quem representou a delegação portuguesa, foi o professor João Fraga de Azevedo, que era diretor do Instituto de Medicina Tropical naquele momento, um homem que tinha uma grande conexão com o Brasil, e ele vai lá para falar sobre as contribuições portuguesas para o estudo do conhecimento da doença do sono. E ele diz o seguinte: mas, se a doença de Chagas ainda constitui, atualmente, para alguns países do continente americano, um dos problemas sanitários mais proeminentes, nunca teve, talvez, sobre as respectivas populações, a repercussão social que no continente africano se deve atribuir à doença do sono. Nessa fala dele, dá para nós pescarmos 2 pontos. O primeiro foi essa dificuldade em estabelecer a doença de Chagas como sinal clínico até os anos 50. Tá? Por isso, essa dificuldade da repercussão sobre a população. E o outro ponto é que Fraga de Azevedo estava defendendo a manutenção do Império Colonial Português. Nos anos 50, com a onda da descolonização na África e na Ásia, Portugal tenta defender o seu império e tenta se defender das críticas que eram movidas contra o colonialismo português. E a medicina tropical virou uma ferramenta importante para isso. Quer dizer, os portugueses diziam: nós estamos na África e na Ásia para defender a vida daquelas pessoas. Nós temos nossos serviços de saúde, nós estamos preocupados com as doenças que lá graçam. Então, o Congresso sobre Doença de Chagas foi, de alguma forma, usado também para promover esse colonialismo português em terras brasileiras, num congresso internacional, no momento em que esse império vinha sendo questionado. Bom, já me aproximando do fim da minha fala, esse império português sendo questionado, nós sabemos que a crise desse império começa mesmo nos anos 60, com o estouro da guerra chamada guerra em África, ou guerra colonial, ou guerra no ultramar, com a mobilização de efetivos militares para Angola, Moçambique, Guiné, não é? E é nessa época que eu percebi uma quantidade muito grande, ou melhor, um aumento de publicações
que começavam a chamar atenção para a possibilidade de importação de doenças tropicais parasitárias. Levando em conta o quê? Levando em conta que a população nos trópicos estava subindo muito rapidamente, levando em conta que as viagens eram viagens aéreas, que eram muito mais rápidas. Então havia a chance de pessoas visitarem os trópicos, ou mesmo viverem lá, terem nascido lá, virem para a Europa, virem para Portugal e trazerem doenças na bagagem, como a malária. Nós temos que lembrar que a malária era reportada em Portugal até os anos 70, principalmente nos arrozais do Rio Sado. Né? A ancilostomíase, a esquistossomose poderiam ser trazidas nessa bagagem, dessas pessoas que vinham de África. Inclusive, isso chamou a atenção do Francisco Camburnac, que foi um dos sucessores do Fraga de Azevedo, na rebatizada Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical, que foi um dos nomes que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical teve, antes de ter esse nome que ele tem hoje, que só foi dado a ele em 1972. Ele teve várias nomeações, né, vários nomes. Enfim, com o fim do Império Colonial Português, em 75, o que nós tivemos? Primeiro, aquelas tropas que foram enviadas para a África, elas deviam ser repatriadas. Além disso, houve a vinda dos chamados, entre aspas, retornados. Né? E por que, entre aspas, retornados? Porque muitos deles nunca tinham estado em Portugal, nasceram em Angola e eram considerados portugueses, eram filhos de portugueses, acabavam vindo. Não é? Muitos dos retornados nunca tinham estado em Portugal. Então, são cerca de 500 mil pessoas que, entre aspas, retornam. E, por virem de regiões tropicais, havia essa chance de trazer essas doenças. Mas o que eu percebo nas pesquisas é que havia uma outra explicação para isso. Dá para perceber na documentação que a medicina tropical em Portugal ela sofre uma crise importante nos anos 70. Por quê? Porque acabou o Império. A medicina tropical em Portugal foi institucionalizada na interface metrópole e colônias, e ultramar. Com a perda das colônias, por que um país pobre iria manter institutos de medicina tropical funcionando? Sendo que Portugal não é um país nos trópicos. Uma das justificativas apresentadas era a possibilidade de importação dessas doenças. Quer dizer, os médicos precisavam ter conhecimento dessas doenças porque elas poderiam bater na porta de Portugal. Seja pelos retornados, ou seja, também nos anos 80, com o crescimento da imigração brasileira. Né? Aliás, o Brasil começa a se tornar um país de emigração, de saída de cidadãos, nos anos 80, em meados dos anos 80, com a crise econômica, com o desemprego, com a hiperinflação que nós tivemos, e muitos começam a ver Portugal como uma possibilidade. E aí começa a soar o alarme aqui. Alguns médicos começam a falar, bem, existe risco de chegada de doenças. Uma dessas médicas foi a professora Palmira Humbert, que foi uma discípula do professor Fraga de Azevedo, no Instituto de Medicina Tropical, que admitiu num artigo de 1982 o seguinte: entre nós, o diagnóstico serológico das parasitoses tem sido pouco praticado. Quer dizer, já vinha chamando a atenção para essa dificuldade em identificar casos que, porventura, pudessem chegar no país. E para encerrar minha fala, né, para me aproximar do fim e da conclusão, eu fiz um levantamento sobre as pesquisas relacionadas à doença de Chagas em Portugal, né, já na contemporaneidade, né, no século XXI. E o que acontece? No início do século XXI, a imigração brasileira cresce, já vinha dos anos 80. Né? Em 2005, 70 mil brasileiros residiam oficialmente em Portugal. Em 2007, os brasileiros ultrapassam os cabo-verdianos como principal grupo imigrante em Portugal. Hoje, a imigração em Portugal corresponde a cerca de 1.400.000. São 1.400.000 imigrantes que vivem em Portugal, legalmente. Cerca de 30% são brasileiros. Além disso, existem os venezuelanos também, portanto, pessoas que vêm de áreas endêmicas. E isso acabou promovendo estudos aqui em Portugal. Né? Entre 2004 e 2008, uma equipe constituída
e pelos médicos Amorim, Matos e Antunes, estudou, analisou soros de 32 pessoas que tinham ali suspeita clínica e epidemiológica e identificaram Trypanosoma cruzi em 7. Desses 7, 6 vinham do Brasil. Em 2011, mais um caso foi identificado, o 9º. Os dados mais recentes que eu consegui apurar são de 2012. E esses dados mostravam que havia 9 casos diagnosticados em Portugal e uma estimativa de 1.000 casos. Né? Portanto, os casos efetivamente confirmados eram muito abaixo da expectativa, da estimativa. Portanto, uma doença subdiagnosticada. Entre os trabalhos, eu destaco aqui o da Ana Rita Ferrão, que está presente aqui conosco, e eu espero que ela tenha alguns dados mais atualizados para nos passar, porque eu só consegui até 2012, mas levando em conta que a imigração sul-americana disparou de 2012 para cá, provavelmente a estimativa também é maior, não sei se mais casos foram reportados em Portugal de 2012 para cá. Né? Mas o que nós podemos tirar de conclusão a partir das lentes da história da doença de Chagas em Portugal? Primeira coisa que, no início do século XX, o risco da chegada da doença era pelos imigrantes. Os imigrantes portugueses tinham ido ao Brasil fazer a vida e poderiam retornar. Agora são os imigrantes sul-americanos que tentam fazer uma vida melhor na Europa, em Portugal, especialmente os brasileiros. E um outro problema, que a história também mostra, é que a doença de Chagas, ela ainda é uma doença que, infelizmente, é pouco conhecida entre os profissionais de saúde em Portugal. Né? É uma doença, não é uma doença endêmica aqui, mas é uma doença que existe no país, né? Esses poucos casos já mostram isso, e esse desconhecimento sobre a doença de Chagas tem uma história, né? E essa história já vem desde 1909, quando a doença foi, apesar de vozes falarem que a doença poderia chegar, a questão é que essa doença sempre foi deixada um tanto de lado nas preocupações portuguesas, e isso, de alguma forma, ainda vem se reproduzindo. Tá? Por isso, eu gostaria de reforçar meus parabéns para essa iniciativa, porque eu acho importantíssimo chamar a atenção para essa doença aqui em Portugal. Acho fundamental esse encontro que nós estamos fazendo hoje, nesta tarde de quinta-feira. Bom, eu agradeço. Aqui tem as minhas as referências bibliográficas que eu usei nessa fala, e estou à disposição para dúvidas, críticas, enfim. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, excelente, aprendi muito. Eu iria deixar as perguntas para depois das duas apresentações, porque elas de algum modo vão se conectar pela forma também como terminou a sua conferência. Dizer também que parte deste estudo foi publicado na revista Ler História, não é? Num artigo de 2022, e, portanto, a nossa assistência poderá também consultar mais alguns dados. Então, deixaria a discussão para depois e, neste momento, quero agradecer imenso a sua conferência e passo a apresentar a doutora Ana Rita Ferrão, a nossa segunda palestrante de hoje, licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, é mestre em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa, doutoranda em Biomedicina na Universidade da Beira Interior, exerceu funções no Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e atualmente desempenha a sua atividade profissional no Serviço de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde da Cova da Beira. E vai precisamente falar do contexto da doença de Chagas em Portugal e também
da, da transmissão de mãe para filho. E, portanto, muito obrigada também pela sua presença. Temos aqui hoje duas conferências que também, de algum modo, se complementam e que demonstram estas ligações entre Portugal e o Brasil, a América do Sul, eh, eh, num sentido, mais no sentido no início do século XX e no outro no início do século XXI, e como estas áreas de pesquisa também podem dar o seu contributo e são importantes, principalmente para a comunidade clínica, estar alerta para estas doenças que não são tão comuns, mas que obviamente merecem também toda a atenção. Doutora Ana Rita Ferrão, por favor, quando quiser pode iniciar a sua fala. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha apresentação. Penso que já estará. Conseguem visualizar? Sim, mas agora sim. Muito obrigada. Agora sim. Ok. Pronto. Primeiro queria felicitar a organização por este ciclo de conferências, que realmente esta é uma doença que é negligenciada e que, se não for falada, não vai chegar aos ouvidos de ninguém. E gostaria de agradecer o convite à organização também, e especialmente à doutora Ana Luísa, e dizer que esta foi a minha área de investigação académica no âmbito da minha tese de mestrado. Na altura decorria o ano 2012, portanto já foi há algum tempo. E, entretanto, estou dedicada agora mais à área da microbiologia e, portanto, isto foi ótimo para mim no sentido em que tive que fazer uma atualização de conhecimento e voltar a perceber qual era a situação atual da doença de Chagas. Infelizmente, cheguei à conclusão que não há muitas publicações atuais, pelo menos no nosso país. Mas pronto, vou-vos aqui apresentar aquilo que gostaria de compartilhar. Em relação à doença de Chagas, temos aqui os dados mais recentes publicados pela Organização Pan-Americana da Saúde. Estes dados já são conhecidos, certamente já foram falados aqui nestas conferências. É uma doença que é endémica em 21 países da América Latina e afeta atualmente cerca de 6 milhões de pessoas. Cerca de 70 milhões de pessoas estão em risco de ter infecção por T. cruzi. 6 milhões de pessoas estão infectadas, com cerca de 30 mil novos casos anuais por todas as vias de transmissão. Esta doença motiva cerca de 12 mil mortes anuais. A doença de Chagas, então, posto estes números, verificamos que ela é endémica nos países da América Latina, onde existe a presença do vetor, como o Dr. Everton já também falou. Existem cerca de 75 milhões de pessoas em risco de infecção. O controle vetorial tem sido feito ao longo dos anos com algum sucesso na maior parte dos países da América Latina e, por isso, o aumento das outras vias de transmissão tem tido uma maior expressão nos últimos anos. O aumento da importância do peso da transmissão congénita, por exemplo, que corresponde a cerca de 22% dos novos casos atualmente. Existe um risco de transmissão vertical de cerca de 5%, que poderá ir até 10% em área endémica. A taxa de transmissão vertical em área não endémica estimada é de 3,8% e existem cerca de 9 mil recém-nascidos infectados a cada ano em todo o mundo. Note que isto são apenas estimativas, porque infelizmente nem todos os países possuem dados concretos e atuais destes valores. Estes são os 21 países endémicos onde existe o vetor triatomínio. Na Europa não temos nenhum triatomínio que transmita a doença de Chagas, não há nenhuma das espécies. No entanto, existem outras vias de transmissão e é essa a grande problemática na Europa relativamente à doença de Chagas. Vou aqui relembrar um bocadinho a apresentação que foi feita no mês passado pela doutora Nora Medrano, que fala sobre a prevalência na Bolívia. A Bolívia é o país com maior prevalência e incidência da doença de Chagas. E ela mostrou-nos aqui os valores na Bolívia sobre a prevalência em mulheres grávidas, de 17% a 81%. O que nota-se aqui que há uma grande variação de acordo com as regiões estudadas. E também uma incidência de transmissão vertical
de 5 a 6% das mulheres grávidas. Tenho visto também muitas publicações da Organização Mundial de Saúde e também da OPS sobre planos de eliminação que tentam obter e bem. Neste caso tenho aqui uma notícia que fala numa possível eliminação da transmissão materno-infantil da infecção por VIH, sífilis, doença de Chagas congénita e infecção perinatal por vírus da hepatite B. Isto seria uma tentativa de eliminação entre 2016 e 2021. O que é facto é que começo a ver notícias e publicações de eliminação de transmissão materno-infantil de uma série de doenças, mas não vejo, infelizmente, notícias dessas no que respeita à doença de Chagas congénita. Por outro lado, continuamos a ter as mães grávidas que, na maior parte dos locais da área endémica, conhecem a doença de Chagas, sabem o que é, percebem minimamente as repercussões que isso pode ter na saúde dos seus filhos, e saliento aqui uma publicação dos Médicos Sem Fronteiras, em que entrevistaram uma mãe chagásica, em que diz que o seu maior pesadelo era transmitir a doença de Chagas para os seus filhos. Então, tenho aqui os números relativos a este tipo de transmissão. Pelo menos 2 milhões de mulheres em idade fértil apresentam doença de Chagas crónica, pode ser transmitida mesmo não estando em fase aguda. A incidência de transmissão congénita na América Latina é de cerca de 15 mil casos por ano. A via de transmissão mais importante em países não endémicos é efetivamente a transmissão congénita, uma vez que tem vindo a decrescer a transmissão vetorial. A transmissão congénita pode repetir-se a cada gravidez. Estimam-se aproximadamente 1,12 milhões de mulheres em idade fértil infectadas espalhadas por todo o mundo. Para a transmissão congénita existem alguns fatores de risco que já estão estudados, como a alta parasitémia, a afetação cardíaca na mãe e a existência de um filho prévio afetado. Em Espanha existem diversos estudos já feitos, principalmente porque Espanha é alvo de um grande fluxo migratório de latino-americanos, nomeadamente bolivianos, que, como já referi, a Bolívia é o país com a maior prevalência, e então em Espanha soaram os alarmes e realmente começaram a ser feitos alguns estudos e alguns rastreios neste sentido. A transmissão vertical em Espanha é de 4 a 7% nas mulheres grávidas infectadas. Existe, porém, uma necessidade de monitorização no resto da Europa e também nos Estados Unidos, para onde vão também muitos migrantes da América Latina. Muitos dos países não endémicos não possuem dados e não possuem estudos ou, pelo menos, publicações que nos indiquem qual é o estado deste tipo de transmissão ou do número de casos em vários países. Existem alguns rastreios a funcionar em Espanha, na Itália e na Suíça. Em Portugal não existem relatos, ao que eu saiba, de transmissão congénita. O estudo que eu fiz durante a minha tese de mestrado em 2012 mostrou que não existiam casos, pelo menos naquela população estudada na área metropolitana de Lisboa. Não foi publicado mais nenhum estudo neste sentido desde essa data, infelizmente. Este estudo foi feito com mulheres maioritariamente brasileiras e poucas eram oriundas de regiões rurais. A grande maioria delas vinham de grandes cidades, onde a transmissão vetorial estaria controlada. No entanto, algumas delas sabiam que era a doença de Chagas e tinham inclusive familiares com doença de Chagas diagnosticada no país de origem. Gostaria aqui de salientar ainda a diferenciação entre transmissão vertical e transmissão congénita. Ambas são vias de transmissão de mãe para filho, mas na literatura poderão surgir estes dois termos e convém referir aqui as suas diferenças. No que respeita à transmissão vertical, ela ocorre de uma geração para outra, normalmente devido a feridas e rompimento de tecidos e órgãos durante o parto, como via de transmissão de T. cruzi. A transmissão via leite materno ainda não está totalmente comprovada, existem vários estudos publicados, mas com resultados inconclusivos ou que não batem certo uns com os outros. Mais à frente também já vou falar um bocadinho mais disto. E depois a transmissão congénita, que consiste no aporte sanguíneo para o feto durante o segundo ou terceiro trimestre de gravidez com trypanosoma cruzi.
devido à abertura do espaço interviloso placentário. Acredita-se que os trofoblastos possam atravessar a placenta. Esta transmissão congénita está associada a uma inflamação no cordão umbilical e placa coriónica, e a presença de parasitas no líquido amniótico também ainda não está totalmente comprovada. Agora, números destes tipos de transmissão. Como já referi, 5% das grávidas estão infectadas em área endémica, 2,7% estima-se que estejam infectadas em área não endémica. Este tipo de transmissão pode repetir-se a cada gravidez, e inclusive existem casos de clusters familiares em que esta transmissão ocorre. Esta transmissão associa-se a altas cargas parasitárias e também à infecção aguda, à circulação de parasitas no sangue. A associação com a idade é inconsistente. Alguns estudos tentaram provar uma associação da transmissão de mãe para filho com a idade da grávida, mas não têm também conclusões consistentes. A estirpe de T. cruzi também terá alguma importância na transmissão materno-fetal. Estudos demonstram que a estirpe TC4 terá uma maior predisposição a transmitir de mãe para filho, e também a distribuição geográfica. Os métodos de diagnóstico, infelizmente, também são diferentes em cada região, o que às vezes não nos permite fazer propriamente uma comparação dos valores de prevalência e incidência de país para país. Existe ainda uma associação com o estado imunológico da grávida e do feto, e a infecção congénita normalmente pode levar a casos sintomáticos e assintomáticos no bebê. Cerca de 70% dos recém-nascidos com infecção congénita são assintomáticos à nascença. No entanto, podem apresentar baixo peso, prematuridade e scores a pegar mais baixos. Quando se trata de chagas congénita, aí estamos a falar de casos sintomáticos, infecção aguda, e apresentam habitualmente sintomas muito severos e podem, inclusivamente, levar à morte do bebê. Aqui também, ainda indo buscar um bocadinho da apresentação da doutora Nora, e relativamente àquela questão do leite materno, que os estudos são um pouco inconclusivos se existe ou não transmissão do parasita via leite materno. No estudo que foi efetuado na Bolívia, não foram encontrados parasitas no leite em mães portadoras da doença, portanto, mães com anticorpos positivos para a doença de Chagas. Então, neste caso da transmissão congénita, o principal será apostar na prevenção, para conseguirmos ter um rápido diagnóstico e um rápido tratamento e uma rápida abordagem ao recém-nascido, possivelmente infectado. Então, para termos um diagnóstico rápido e um tratamento célere do recém-nascido, devemos fazer um rastreio da transmissão de mãe para filho. E como é que deve ser feito esse rastreio? Devem ser selecionadas as grávidas de risco. E quando digo grávidas de risco, não digo apenas grávidas que venham da América Latina e que tenham nascido na América Latina. Temos que ter um bocadinho mais de cuidado na seleção das pessoas de risco, porque pode ser uma portuguesa com uma mãe latino-americana, é uma grávida de risco, alguém que tenha recebido uma transfusão sanguínea ou um órgão por transplante na América Latina, também deve ser considerado de risco, alguém que tenha residido ou que tenha trabalhado por mais de 6 meses em área endémica também será considerado de risco. Para fazer o screening da infecção congénita, este diagrama é o que é mais comumente utilizado também em área endémica. O screening deve ser feito à mulher de risco, à grávida, através de testes serológicos, portanto, pesquisa de anticorpos. Se a mulher não tiver anticorpos positivos, será então descartada deste programa de screening. Se tiver anticorpos positivos, deverá ser feito um teste parasitológico ao recém-nascido, um teste de detecção direta do parasita. Se o bebê tiver parasitas em circulação, se este teste for positivo, deverá ser encaminhado para monitorização e terapêutica. Se o bebê tiver um teste parasitológico negativo, deverá ser avaliado posteriormente com um teste serológico, preferencialmente com mais de 8 meses de vida, uma vez que com menos de 8 meses poderá sofrer interferência dos anticorpos da mãe. Neste caso, se o resultado for negativo, o bebê sairá deste circuito. Se o resultado for positivo, o bebê será encaminhado para tratamento e monitorização. Agora, falando um bocadinho da situação migratória atual em Portugal e continuando ali a excelente apresentação do Dr. Everton,
Com este gráfico, vemos aqui a última publicação do INE no que toca à entrada de migrantes em Portugal e verificamos que o grosso dos migrantes que entram em Portugal são efetivamente da América Latina, maioritariamente brasileiros. Temos aqui um aumento até 2010, 2011, foi mais ou menos na altura em que eu fiz a minha tese de mestrado, e a população que entrava eram principalmente mulheres brasileiras. Daquilo que eu estudei na altura, verifiquei que a população que vinha à procura de melhores condições socioeconómicas era uma população maioritariamente com um nível socioeconómico mais baixo, vinham à procura de emprego, estabilidade. Muitas das pessoas vieram cá, encontraram trabalho, casaram, formaram família, e muitas dessas mulheres acabaram por engravidar e ter os filhos cá em Portugal. Depois consegue-se observar aqui um decréscimo entre 2015 e 2016 e uma nova subida no fluxo migratório de latino-americanos em Portugal. Esta nova subida é maior até do que a última vaga de migração que pudemos observar na altura em que eu fiz a minha tese de mestrado. Estes novos migrantes latino-americanos, novamente com o Brasil em maior expressão, daquilo que pude apurar, são uma população um pouquinho diferente daquela que migrava na altura de 2011, 2012. Neste momento temos uma população migrante brasileira com um nível de educação um pouco superior, já com perspectivas de emprego estabelecidas cá em Portugal. Muitos são estudantes, vêm fazer doutoramentos, projetos de investigação, e muitos deles estão a par da problemática da doença de Chagas no seu país. A doença de Chagas em Portugal é uma grande incógnita. Aqueles dados que o Dr. Everton apresentou são os dados que eu tenho na minha tese e são aqueles que eu conheço. Eu não sei se certamente houve mais casos diagnosticados e certamente o Dr. Jorge Seixas irá falar disso na sua apresentação no próximo mês e o Dr. Pedro Alvajar igualmente. Agora, no que toca a grávidas e a transmissão vertical, não tenho quaisquer dados e não conheço quaisquer estudos que tenham sido feitos posteriormente sobre o assunto. Na altura, em 2011, Portugal era o país com a maior percentagem de migrantes originários da área endémica, lá está, com o Brasil em maior peso. No ano de 2009, estimou-se que cerca de 41 mulheres grávidas poderiam estar em Portugal infectadas por T. cruzi. Infelizmente, durante o estudo piloto que realizámos, não encontramos nenhuma delas. E verifiquei que os infectados têm conhecimentos sobre a doença, sabem como se transmite, têm medo de a transmitir, conhecem pessoas que tiveram, muitos doentes já fizeram até screenings no país de origem. E tive conhecimento também de um paciente aqui no hospital onde trabalho, no Hospital da Covilhã, uma paciente que foi a uma consulta médica e disse mesmo: doutor, eu tenho doença de Chagas. Portanto, eles vêm e sabem o que têm, mesmo que não comprovem. Eu penso que a população migrante tem consciência disto. Nós, os profissionais de saúde e os nossos serviços de saúde, é que não têm conhecimentos suficientes sobre esta doença para a abordar. Não existe em Portugal atualmente um sistema de detecção sistemática de casos congénitos da doença de Chagas. Então, este foi o tema da minha tese, o estudo piloto sobre a prevalência da doença de Chagas em grávidas latino-americanas em Portugal, que tinha como objetivo verificar se existiam casos de transmissão materno-fetal. E estas foram as conclusões do meu estudo. Não encontrei mulheres grávidas infectadas por T. cruzi. Muitas delas tinham familiares com doença de Chagas. A maioria delas eram oriundas de zonas citadinas e a maioria delas conheciam a doença. Agora, quanto à situação atual em Portugal, no que toca a grávidas migrantes. Tenho aqui esta notícia do Diário Notícias, uma notícia recente, que informa que nunca houve tantos bebés de mães estrangeiras como em 2023. Natalidade registrou acréscimo de 2,4% relativamente a 2022. Foram mais 2.028 bebés, sendo que boa parte destes são de mães residentes em Portugal, mas nacionalidade estrangeira. Em 2023, nasceram 4.731 bebés neste grupo, mais neste grupo do que no ano anterior. Ou seja, provavelmente aqui vamos ter mães infectadas com doença de Chagas
não sabemos se temos bebés infectados com doença de Chagas que a esta altura já deveriam ter ou poderiam ter recebido tratamento, ok? Temos também agora uma nova questão que começa a surgir no nosso país, que é o turismo de natalidade. Segundo esta notícia, relativamente ao Hospital de São João, aparece aqui que é residual, mas há cada vez mais estrangeiras grávidas a escolher Portugal para terem os seus filhos. Isto também deverá ser tido em conta. O nosso sistema de saúde, felizmente, abrange toda a gente, ou tendencialmente abrange toda a gente e de forma tendencialmente gratuita. Isto, claro que é aliciante para pessoas que queiram ter os seus filhos em locais onde sabem que certamente vão ser bem atendidas e, portanto, começa a haver uma tendência para este turismo de natalidade para grávidas estrangeiras no nosso país também. Quanto aos dados atuais na Europa, a maioria dos dados provém de Espanha, que é então o principal destino de latino-americanos na Europa durante a última década. No entanto, parece existir alguma tendência para diminuições nas seroprevalências em áreas não endémicas. Isto estará relacionado provavelmente com as estratégias de controle que existem atualmente nos países de origem. Em Espanha, foi publicado que existem cerca de 783.871 mulheres em idade fértil no ano 2018 e Espanha já tem então diretrizes nacionais para rastreios em grávidas. Nesse aspecto, nossos vizinhos espanhóis estão muito mais avançados do que nós neste caso. Em Itália, foram publicados dois estudos de seroprevalência em grávidas com resultados bastante diferentes, de 0,6% a 8,7%. Na Suíça, existem rastreios em grávidas em algumas regiões devido a iniciativas locais, em Genebra e Lausanne. Em países como Espanha, Itália e Suíça já implementaram programas de screening para doença de Chagas congénita, mas apenas 4 regiões europeias possuem algoritmos de diagnóstico oficiais, 3 em Espanha e uma em Itália. Então, temos aqui o nosso grande problema, que é vivemos num mundo globalizado, as pessoas movem-se de uns países para outros, e, tal como elas, o nosso T-Cruzi também se movimenta de país em país livremente e temos que ter condições e conhecimentos para conseguir detectá-lo nas populações-alvo. Aqui no nosso país e na Europa de uma forma geral, o que temos são grandes ausências. Temos ausências de dados, de incidências, ausência de conhecimento da doença de Chagas como problema de saúde pública global, temos ausência de protocolos de diagnóstico, ausência de legislação uniforme para grávidas de risco em países não endémicos. Então, o meu conselho, e mais uma vez felicito esta iniciativa, é falarmos sobre a doença de Chagas, porque ao falarmos sobre a doença de Chagas, vamos entrar nestes pontos-chave que eu gostaria de partilhar, são a visibilidade da doença. A doença que não tem visibilidade não é falada, não é estudada e não é abordada nos serviços de saúde. É preciso haver networking, é preciso trabalho de equipa. O técnico de laboratório, a enfermeira, o médico, o centro de saúde, o estudante universitário, o estudante de doutoramento, todos estes, se forem trabalhar de acordo com aquilo que se pretende, vamos chegar a conclusões de conseguirmos encontrar soluções para este problema que acontece na Europa. E nesse sentido também é muito interessante juntarmos aqui várias áreas neste ciclo de conferências, desde a história às ciências, à investigação, para que possamos dar a devida visibilidade e haver a devida partilha de conhecimentos, porque é disto que se trata. Se não houver partilha de conhecimentos, partilha de casos, não vamos conseguir que haja a tal visibilidade, porque esta doença continua a ser uma doença negligenciada e na Europa há quem a considere uma doença rara e são dois ingredientes para que ninguém ligue nenhuma a esta doença. Portanto, havendo visibilidade, networking e partilha, penso que vamos chegar lá. E este ciclo de conferências foi um ótimo ponto de partida para isto. Muito obrigada. Muito obrigada. Foram duas excelentes conferências e que, de algum modo, se tocaram e até se complementaram. Eu
eventualmente quem nos estiver a assistir pelo YouTube, eu tenho ligado e poderei ler as perguntas. O trabalho da doutora Ana Rita Ferrão, portanto, também estará disponível na forma da tese que normalmente as universidades colocam em acesso aberto, em acesso livre. Só fazer aqui uma nota que, precisamente quando estávamos a organizar o ciclo e procurámos referências em Portugal e na Europa, também temos as mesmas dificuldades. Portanto, é uma doença global. No painel da exposição, nesta versão portuguesa, que também por acaso já esteve em Espanha, encontramos casos, por exemplo, no Japão ou na Austrália. Portanto, existem casos um pouco por todo o mundo, mas os estudos são escassos e, em particular, são efetivamente muito escassos, e a exceção, uma das exceções é precisamente a tese de mestrado da doutora Ana Rita Ferrão. Eu não sei se entre os dois oradores há algum comentário ou alguma pergunta que queiram fazer também um ao outro. Eu penso que as duas apresentações foram excelentes, muito claras e com bastante informação. Espero também que o facto destas palestras ficarem disponíveis, e elas temos verificado que têm visualizações, possam ajudar também nesta tarefa de divulgação sobre a doença. Percebemos, e também em conversa precisamente com o Dr. Jorge Seixas, do subdiagnóstico que acontece em Portugal, e mesmo em Espanha. Penso que em algumas regiões, como na Catalunha, há uns trabalhos de maior proximidade com as comunidades migrantes, designadamente até com a Embaixada da Bolívia, e que o doutor Jordi Gomes já nos falou numa das conferências, mas também penso que não é esse conhecimento não é totalmente abrangente a todo o país, é muito mais localizado. Eu adorei, aprendi imenso, achei extremamente interessante esta ligação que houve entre a doença de Chagas e a doença do sono. Não sabia obviamente que a investigação também está à mercê dos interesses políticos e, portanto, é uma outra visão que eu desconhecia. E, sem dúvida, na conferência da doutora Ana Rita Ferrão há aqui muita informação e também, ao mesmo tempo, esta questão de a doença, ela é tratável, o diagnóstico precoce permite o tratamento. Portanto, também não, muitas vezes as pessoas que suspeitam que têm determinada doença, há um certo receio do prognóstico e até do tratamento, mas também mostramos aqui que ela é tratável e que as situações são controladas precisamente se forem diagnosticadas e tratadas atempadamente. Portanto, também caberá, eventualmente, em particular às mulheres que de América do Sul, ou também há muita população portuguesa que continua a emigrar para o Brasil e para outras regiões da América do Sul. Portanto, isto não é uma doença de nacionalidade, portanto que faça o teste, principalmente a mulheres de idade reprodutiva, para que esta doença seja controlada, porque ela é controlável. Ela também já foi endémica da América do Norte e, fruto desse controle, deixou de ser um problema grave de saúde pública, que infelizmente ainda atinge as zonas mais rurais da América do Sul. Quero agradecer novamente a vossa presença, foi um gosto, e acho que temos aqui no site do CIAS estas conferências. Precisamente pedimos para que elas ficassem disponíveis, porque pensamos que são extremamente informativas e que podem ajudar a divulgar esta doença negligenciada.
agradeço a vossa presença e aproveito também para dizer que sim, no dia 21 de novembro vamos ter as duas últimas conferências, uma pelo professor Jorge Seixas e outra pelo professor Jordi Gomes e Prato, também com a colaboração do Dr. Pedro Albajar, portanto, ligado à Organização Mundial de Saúde e precisamente à prevenção da doença de Chagas. Portanto, serão, assim fechamos este ciclo de conferências com temas tão diversos, começaram desde as evidências mais antigas que existem na área da paleoparasitologia e da paleopatologia até à situação atual. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e Muito obrigado. Obrigada. até breve.